Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o Odontologia Entrevista e hoje a gente tem a honra aqui de receber o nosso primeiro parceiro no direito odontológico do escritório, Dr. Tiago de Jesus. O Dr. Tiago iniciou a parceria com a gente aqui do escritório, né, com assessoria jurídica. Ano que vem a gente vai completar 10 anos de parceria, né? E o Dr. Tiago é um dentista que a gente, além de ser um cliente longínquo, né? Hoje a gente já pode chamar o Dr. Tiago de amigo e a gente tem uma admiração muito grande pelo Dr. Tiago como dentista, tanto na questão empreendedora dele, também na parte técnica e principalmente na questão de gestão. Então, o dentista, além de técnico, ele tem que saber lidar com seus pacientes, ele tem que saber resolver os problemas dos pacientes. Eu acho difícil que tenha alguém mais humano para fazer isso do que o Dr. Tiago. Dr. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar aqui. E eu queria saber, primeiramente, o que te levou à odontologia, né? Queria saber um pouco do Tiago antes de ser dentista, né? O que te levou até a faculdade de odontologia e a se tornar dentista? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Gabriela. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? Cara, sempre foi assim, um sonho meu e cuidar das pessoas, né? Então, para a área da saúde, tá? Desde sempre eu quis ali algo na área da saúde, né? E em casa, a gente sempre conversou muito ali. Não tenho ninguém na minha casa, né, da área da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, tem ninguém em casa na área da saúde. E aí, conversando com o pessoal, tomei a decisão, né, de ir para a odontologia. Nem tentei outra coisa, nada. Comecei a estudar um pouquinho, entender melhor o que é odontologia antes de entrar a fundo. E eu me apaixonei, cara, ali pelos trabalhos, como a odontologia é um trabalho hoje de artista, né, junto com a saúde. Isso me levou a querer fazer isso, né? Me despertou ali uma paixão e graças a Deus deu um tiro certo ali, porque eu amo a profissão, amo o que eu faço e estamos aí até hoje firme e forte. Legal demais. Assim, eu te conheci, você já tinha a clínica que você tem até hoje, né, que é em Rolândia, no Paraná, mas você tinha outras clínicas também, né, na época. Eu já te conheci com essa alma empreendedora bem aflorada. Né? Você pode me falar isso? Então você se tornou dentista, mas o fato de ter se tornado dentista te faz realmente dentista, né, e não empreendedor. Quando que surgiu essa vontade de empreender e essas oportunidades? Como é que foi construindo esse seu negócio, né? Porque a odontologia, isso a gente, desde a faculdade, a gente tem essa noção que existem ali, né, como todas as profissões, né? Existem os profissionais que realmente amam a profissão e que querem fazer o que é certo, que se preocupa com os pacientes, que tem ali, né, uma missão a ser cumprida. E outros profissionais que sucateiam, infelizmente, a odontologia, né? E eu vi muitas clínicas, as clínicas que eu tive a oportunidade de conhecer durante a faculdade, é uma odontologia que eu não queria para mim, né? É muito sucateada, é muito... o ser humano ali está em segundo plano, né? Eu não queria isso para mim. Mas, quando eu saí da faculdade,
e eu me vi ali num mercado de trabalho que eu não conhecia nenhum dentista, né? Eu não tinha nenhuma ali indicação para conseguir seguir alguém ali que me ajudasse. Eu fui trabalhar em algumas clínicas, né? Fui trabalhar em algumas clínicas, como a maioria dos dentistas hoje fazem, sai da faculdade e vai trabalhar em clínicas, tá? E eu não queria montar já um consultório logo de cara, porque eu sabia que primeiro precisava ali de uma experiência, né? Tanto tecnicamente quanto da própria gestão mesmo, né? Então eu fui trabalhar em algumas clínicas e tem uma delas que eu me apaixonei, né? Uma odontologia do jeitinho que eu queria, uma odontologia que... Aí começou a abrir minha mente, que não é porque é uma clínica odontológica que a odontologia precisa ser sucateada. É possível atender um volume de pessoas de uma forma empresarial, amando a odontologia. É possível, né? Então é possível você ter uma clínica com um bom volume de pessoas e uma odontologia de primeira qualidade, tá? Isso foi a minha mente, e aí eu montei a minha primeira unidade, né? Minha primeira unidade foi aqui em Rolândia mesmo, a clínica que eu estou até hoje, né? Foi a minha primeira unidade, que virou a menina dos meus olhos, né? Então aqui é onde eu amo ficar, e aí as oportunidades foram surgindo, né? Montei a segunda ali em Curitiba, depois eu montei uma em Moarama, aqui do lado de Rolândia, né? A gente teve a oportunidade de comprar uma clínica ali em Cambé, e todas elas com o mesmo sistema de atendimento, tá? Uma odontologia de qualidade, com materiais bons, onde o atendimento é humanizado, o ser humano ali é em primeiro lugar, e isso eu percebi que traz você colocando o ser humano em primeiro lugar, o resultado vem, né? O resultado vem. E isso me fez amar ali essa parte empresarial, começar a gostar dessa parte empresarial, né? Junto da odontologia, tá? Tanto que eu nunca consegui sair do mocho, né? 100% do mocho. Apesar de ter as unidades, eu nunca consegui sair porque eu não quero, assim, sabe? Porque eu gosto de atender, eu gosto de estar ali fazendo, botando a mão na massa. Antes de empresário, eu sou um dentista, né? E é assim que eu me vejo, é assim que eu me reconheço. Mas a odontologia hoje, o dentista ele precisa sair da faculdade entendendo que você vai ser empresário, sabe? Montando um consultório pequeno, montando uma clínica grande, você precisa ter esse entendimento de gestão, coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Esse entendimento de gestão, esse atendimento de venda, né? Você tem que ser um bom vendedor. Nem se for para trabalhar ali nas clínicas, você tem que se vender, né? Então, esse lado empresarial, eu fui amando porque foi necessário, sabe? Uma coisa completou a outra. Dentista hoje, sem gestão, não existe. O que eu acho muito interessante da sua forma de trabalho, Thiago, que eu acho que é um pouco única, eu participei, né? Você falou de algumas clínicas que você teve, que você abriu, né? E até eu acho que não seria errado dizer que você participou como franqueado, né? Mas do início e do crescimento da Oralsim, né? Acho que você estava bem lá no comecinho, e acho que dizer que você não participou desse crescimento dele seria uma grande mentira, né? Porque realmente você teve umas das mais unidades de sucesso logo no começo, né? Então, e aí eu te vi e participei de venda de unidade, que não é que não estava dando certo, muito pelo contrário, estava dando muito certo o faturamento, mas você não estava feliz com a falta de possibilidade de você participar como dentista da unidade, né? De você ter uma maior participação e ter o maior cuidado com os pacientes.
O que eu acho, para mim, é imprescindível também na odontologia, porque eu acho que o odontólogo empreendedor, ele tem que pensar empresarialmente, sim, é essencial, né? Principalmente na profissionalização das clínicas, mas também nessa questão de moldar a forma de se vender ou de expandir o seu negócio, sim, mas nunca esquecendo do que é realmente o foco, né? Que é ajudar as pessoas, que é ser dentista, e isso eu acho que você conseguiu unir muito bem as duas coisas, né? Você nunca deixou de ser dentista, você nunca deixou de prezar pelo bem do seu paciente, mas também não esquecendo a parte empresarial, administrativa, de gestão, né? Acho isso muito, muito legal, né? Então, já falando, né, você é um franqueado da Uralsim, né? Então, até hoje você tem aí a clínica em Rolândia, que é seu carro-chefe, que é da Uralsim, uma grande franqueadora, né? Uma das maiores do Brasil, né? Para a gente não falar a maior, porque a gente não tem dados exatos para falar, mas é uma das, né? Então, assim, você começou a sua clínica já com esse feedback de uma franquia que estava no seu início, né? Viria se tornar grande, mas estava no seu início. Então, você já teve uma ajuda de gestão, né? No início. Então, tua clínica já era, na hora que abriu, ela era mais profissionalizada, vamos dizer assim, administrativa, financeiramente, do que a grande maioria das clínicas que começam, né? Mas ainda assim, você sentiu a necessidade de buscar uma assessoria jurídica, né? De profissionalizar ainda mais a sua clínica. Você pode falar um pouco o que te levou a isso, né? O que te fez entender que a sua profissionalização, que já era 90% maior do que a maioria das clínicas, ainda faltava alguma coisa? Porque, doutor, a gente é muito exposto, né? Os dentistas, a gente é exposto em relação a paciente, em relação a colaborador, sabe? O que eu percebi, o que eu comecei a ver colegas sofrendo ações judiciais e perdendo, estando certos, né? Então, quantos casos que eu já não fiquei sabendo, de colegas ali que eu acompanhei, que, poxa vida, por exemplo, né, o paciente, ele não tem o cuidado ali com a prótese, né? Ele vai na clínica, é tudo ali perfeitamente instalado, perfeitamente instruído, como cuidar, como higienizar, mas ele não cuida, né? Ele some e aparece ali 2, 3 anos depois, talvez até um pouco mais, com uma infecção ali, né? Um acúmulo de bactéria, um acúmulo de placa, onde fez perder os implantes, tá? E aí foi para ação e acabou perdendo essa ação. Mas, poxa vida, por quê? Porque não tinha. O dentista diz que ele orientou a paciente, né? O dentista diz que ele ensinou o paciente. Mas aonde está isso daí? O paciente chega lá e fala, não, mas eu não fui, ninguém me falou nada, né? Que eu precisava cuidar, que eu precisava limpar. Então, às vezes, para nós, o que parece óbvio, né? Poxa vida, você coloca uma prótese, é óbvio que precisa higienizar, é óbvio que precisa cuidar, mas para o paciente nem sempre é óbvio, né? Então, ele questiona que ninguém orientou ele, o dentista não orientou ele, pronto, né? Foi suficiente para perder o caso, né? Mesmo o dentista, mesmo o profissional estando ali certo, tá? Então, a gente fica muito exposto, sabe? Tem muitos casos que... Esse é só um pequeno exemplo, mas tantos outros, né? Que a gente faz tudo que pode, faz tudo certinho, mas se não tiver tudo documentado, né? Da maneira que tem que ser,
ali uma provação protética, né? Amanhã depois ele reclama do dente dele, mas aonde está a assinatura que ele aprovou aquilo ali, né? Aonde está o exame comprovando que ele saiu daqui com tudo muito bem feitinho. Então, assim, e mesmo sendo uma franquia, a gente percebe que os contratos é muito generalizado, tá? Então, é diferente, por exemplo, você ter uma clínica em Rolândia, onde eu tenho, e você ter uma clínica no Pará, sabe? Em São Paulo, no Rio de Janeiro. É diferente, porque, assim, o CRO tem suas nuances, né? Tem lugares que ele é mais rigoroso que outros. E, então, eu procurei ali o apoio jurídico para a gente personalizar, a gente aumentar a nossa profissionalização e personalizar, né, qual que é a minha realidade aqui, né, a minha realidade. E não ficar tão exposto como a gente estava, por mais que seja uma franquia, por mais que tenha contrato, por mais que tenha documentos para o paciente assinar, eu vi, assim que a gente iniciou nossa parceria, mesmo sendo uma franquia, o quanto eu estava exposto, né? O quanto a gente estava deixando de fazer ali algumas coisas, pequenas coisas que poderiam garantir nossa tranquilidade. E sem contar, a palavra é essa, eu acho, doutor, a tranquilidade, né? Você poder trabalhar tranquilo. Você sabe que se amanhã ou depois um paciente te ameaçar, levar à justiça, alguma coisa, você está tranquilo, porque você tá calçado, você sabe o que é necessário, assinado por ele, aprovado por ele. Então, ali a gente está calçado, sabe? Então, você trabalha mais tranquilo, né? Você trabalha. Então, é isso que me fez a levar, e hoje assim, eu falo com toda certeza, sabe? Não dá para ter uma empresa, não dá sem o apoio jurídico. Não dá, sabe? É fundamental, é importante demais o apoio jurídico. Para tudo. Tem muitas coisas ali que a gente acha que a gente está fazendo certo e tá, né? Então, o apoio jurídico hoje, para mim, eu acho que é tão essencial quanto qualquer outro, sei lá, talvez até mais, sabe? Quanto contador, né? Contabilidade. O apoio jurídico faz parte do pacote de qualquer empresa que não pode deixar de ter. Sim, não, concordo plenamente. E quer falar alguma coisa? Vai, Gabriel. A gente não está conseguindo te escutar, Gabriel. Ok. Problemas técnicos. Acontece. Então, eu acho que a odontologia, na verdade, eu acho que o mundo todo foi dividido entre o antes e o pós-pandemia. Né? A gente, na advocacia, a gente sentiu uma mudança grande, principalmente a gente viu algumas mudanças nos nossos clientes também. Você sentiu uma mudança, primeiramente na parte empresarial, tá? Na parte de empreendedor de clínica odontológica. Sentiu uma mudança? Teve que alterar a sua forma de trabalho, sua forma de agir pós-pandemia? Sim, teve em vários aspectos ali, né? Até na parte comercial falando, né? O que subiu na pandemia não voltou nos valores antigos, né? Sei lá, e tem muitos materiais que subiram ali 200%, 300%, sabe? Subiram absurdamente e não retornaram, né? Então, você tem que ali meio que se adaptar ali numa realidade onde o custo aumentou muito de tudo e você não consegue, muitas vezes, acompanhar isso daí, né, com o seu tratamento, né?
Então, os pacientes estão mais, digamos assim, arredios, né? Mais como que eu posso dizer? Baseados, né? A biossegurança hoje, que já era importante, hoje é muito mais, né? Hoje, se o paciente ele reparava qualquer ambiente, com uma higiene ali que não está perfeita, hoje ele repara muito mais, ele é muito mais preocupado no sentido de voltando à profissionalização, mais ainda, né, dar uma atenção mais ainda à biossegurança, à higiene do local, porque isso hoje está fazendo diferença. O paciente está deixando de fechar em um lugar e fechando no outro, por causa de biossegurança, né, o que antes, assim, tinha, mas não era tão aflorado. O paciente, ele acha que sai de casa procurando preço, sabe? Mas não sai. Quando ele entende muitas vezes que o seu preço é um pouquinho maior, mas pelo aquilo que se entrega nesse sentido de qualidade, de biossegurança, de como vai ser a cirurgia dele, leva ele até a sala de cirurgia, mostra para ele como é seguro ali, né? Como você está amparado ali em um monitor multiparamétrico, em uma sedação, em um ambiente totalmente esterilizado, né? Como o seu material é esterilizado. Hoje ele prefere muitas vezes pagar um pouco a mais ali, o preço deixa de ser, né, de longe a primeiro ali motivo para fechar ou não, e isso se tornou mais importante. Aumentou demais ali o número de clínicas, tá? O número de profissionais, parece que depois da pandemia deu um boom, assim, sabe? Aumentou demais. Então, hoje, nesse sentido empresarial, a gente precisa se mexer, a gente precisa entender que o paciente, quando ele aparecer na sua clínica, não foi a primeira clínica, provavelmente, nem vai ser a última, muitas vezes ele vem aí fazendo um rodízio. Então, você precisa mostrar para ele o quanto que não o quanto o valor do tratamento realmente é o menos importante em tudo isso, né? Em tudo isso. É muito bom isso, porque assim, os pacientes normalmente vêm com filho, né? A gente é uma clínica especializada em implante dentário, então muitas vezes vem ali o paciente em si, né? Vem o pai, vem a mãe e vem o filho junto, sabe? O filho querendo que o pai faça o implante dentário, né? E o filho, ele é um tomador de opinião, às vezes, muito maior do que o pai e a mãe que está ali, tá? Então, o filho, ele entende a biossegurança do local e não quer que o pai dele faça em um lugar que independentemente de preço, ele não se sente seguro em fazer ali, tá? Então, hoje a odontologia, ela está muito, muito mais aí aflorada nesse sentido, sabe? A biossegurança, a qualidade, porque assim, a gente apanhou muito na pandemia, né? Então, o pessoal está meio escaldado aí. E também a questão, você sentiu essa mudança nos pacientes, eles chegam já após pandemia, mais armados, vamos dizer assim, com maior conhecimento, com maiores exigências também, né? Exatamente, coisas assim que a gente não tinha antes. O paciente, ele vem aqui perguntando a marca do implante dentário, sabe? Poxa vida, então só olha a pesquisa que ele já fez, né? Olha a pesquisa que ele já fez. Doutor, mas o quanto vai cortar da minha boca, sabe? Eu já vi cirurgias que nem corta hoje em dia, né? Então, assim, ele vem muito. Outra coisa, os pacientes da odontologia sempre reclamaram muito quando a gente pede muitos exames para eles, sabe? Exames assim que o médico pede e ele não liga. Por exemplo, hemograma, nada demais, sabe? Um hemograma.
Então, assim, uma glicemia, os pacientes da odontologia sempre reclamaram muito disso. Hoje não, né? Hoje eles preferem, hoje eles se sentem mais seguros. Então, quando ele vem aqui, já fechei vários casos, o paciente falando assim para mim, doutor, o que me fez fechar foi essa segurança, porque nenhum dentista que eu fui me pediu o exame, sabe? Você pediu. Então, olha só, isso aí é muito legal ouvir isso do paciente também, sabe? Porque e isso faz a gente entender o quanto realmente hoje ele está preocupado com a saúde, e ele está mudando a cabeça, está começando a enxergar que a odontologia é uma medicina, né? A odontologia é saúde, a odontologia ela precisa ser tratada igual vai no médico, né? E para nós isso é muito bom também, sabe? É muito bom. Sim, não, sem dúvida. Acho que esse é a intenção aqui do canal também, né? A gente falar mais tanto sobre a odontologia em si, né? Tanto voltada para os odontólogos, para todo mundo que está em volta aí, né, dessa cadeia da odontologia, que, né, não está só o dentista envolvido, tem muita gente envolvida, né, nessa cadeia, mas também trazer informação para o paciente, para a população em geral, né, tanto da questão da odontologia, das novidades, né, de como procurar um bom profissional, como também dos direitos, né? Porque o direito odontológico, né? Tanto trazendo aqui informação para os advogados, para os dentistas, mas também para o público em geral, né? Porque acho que quanto maior tiver todo mundo informado, mais evolução vai trazer nessa relação, né? Dentista-paciente, clínicas-pacientes. Acho que isso é muito importante. Tiago, eu acho assim, a odontologia, né, a forma que ela é feita, eu acho que ela tem sempre o seu começo, meio e fim, apesar que normalmente o fim é difícil da gente saber quando acontece, não necessariamente vai ser quando se termina o procedimento, né? Depois, como você propriamente disse, pode ser que anos depois aquele paciente que você em tese teria chegado ao fim, ele retorna para o consultório com um problema, né? Como normalmente você leva essa relação com o paciente que retorna, às vezes depois de um tempo com um problema, que eu também acho muito interessante você passar isso para os profissionais que estão começando, ou mesmo os profissionais que já estão aí, que estão enfrentando esse problema. Eu acho que a sua forma de lidar com o problema do paciente é muito interessante. Se você pudesse falar um pouco, o paciente voltou com um problema, como que é a sua forma de agir com isso para tentar resolver, né, para tentar fazer com que isso não se torne um problema maior, né? Então, André, hoje em dia, pelo fato da gente tá aí calçado juridicamente, né, muitos anos com vocês, e aí a importância, né, dos nossos colegas ali, né, dos dentistas, quando forem procurar ali o escritório para fazer uma parceria igual nós temos, dê preferência para os escritórios que têm uma certa especialidade, um certo domínio, né, da odontologia, porque faz toda a diferença, sabe? Então, hoje, eu sei que quando os pacientes vêm, a gente faz uma avaliação no sentido de o porquê que está com o problema, né? O porquê. Poxa, ele sumiu, né? Ele foi orientado, estava documentado. A gente ensina a higienizar aqui na clínica ainda, quando a gente dá alta para o paciente, a gente ensina a higienizar e eu dou de presente um kit de higienização, sabe? Então, tem ali uma série de instrumentos ali para ajudar ele a fazer a higienização do protocolo dentário, que não é tão fácil limpar, né? Mas tem como, né? A clínica precisa deixar ali condições para o paciente limpar, e ele precisa fazer a limpeza em casa. Além de uma limpeza bem feita em casa, ele precisa vir na clínica periodicamente, no mínimo, uma vez por ano, né, para a gente fazer uma limpeza aqui, né, a gente remove a peça,
reavalia, reajusta, readapta para ter uma boa longevidade, né? Então, eu digo isso para os meus pacientes, né? Quando você compra um carro, existem as manutenções. Você vai lá fazer as manutenções, né? E a prótese, ela também precisa. Até porque o paciente leva a prótese a um estresse absurdo, né? Ele está lá, ainda mais quando é um protocolo que é fixo na boca. Então, ele fala, ele come 24 horas por dia com ela. Então, é uma prótese que é levada a um estresse muito grande, né? Então, para dar algum tipo de problema, não é tão difícil, né? Pode quebrar um dente? Pode falhar o implante? Pode. Então, se ele não tiver ali o cuidado, as chances é maior ainda. Então, a gente avalia, né? A gente avalia o porquê o porquê ou a causa do problema, tá? Alguns casos eu absorvo ali, no sentido de sei lá, se tiver algum custo a mais, se tiver algo para fazer, eu tento ali ajudar o paciente no sentido de cobrar só o custo, sabe? Só o custo do material, e a nossa mão de obra às vezes nem cobro. Às vezes pode ou não, eu percebi ali que pode ser alguma pequena falha da clínica, sei lá, o implante ele poderia ter sido instalado um pouquinho mais distribuído, sabe? Aí eu absorvo, Rodrigo, tá? Absorvo. Quando eu vejo que tem um porcentinho ali, alguma falha que poderia ser da clínica, eu absorvo 100% ali para o paciente, sabe? Agora, quando está tudo muito calçado, tudo muito... e a gente vê que é 100% ali, né, culpa do paciente, aí a gente tenta a refazer, mas nesse formato, sabe? Eu tento ajudar ele. Porque, assim, tem casos que o paciente vem, aparece ali algum tempo depois com um acúmulo de placa enorme na prótese. Então, assim, ele não limpa. A gente vê, a prótese conta uma história pra gente, sabe? Então, a gente percebe que ele não limpa. E aí, a gente remove a prótese e fala, seu João, vamos ficar ali uma semana sem a prótese para a gengiva dar uma desinflamada, e aí depois a gente reinstala. E aí, uma semana depois ele volta, ainda com os cicatrizadores todos sujos, né? Todos cheios de placa, cheios de tártaro. Então, quer dizer, a gente vê ali, não é a culpa da prótese que, de repente, não está bem. É o paciente, ele não tem esse perfil, sabe, de higienização. Então, quando eu percebo que é algo assim, eu tento mudar a estratégia, sabe? Eu ofereço para ele uma prótese que ele consiga retirar, sabe? Ou vamos para uma overdentro, né? Talvez até voltar para a dentadura, mas uma prótese que ele consiga remover para fazer a limpeza. Porque vai perder, sabe? Vai perder. Então, porque o paciente não tem esse perfil ali. Então, assim, eu tento avaliar caso a caso, mas jogando sempre para o máximo para tentar realmente dar uma força, uma ajuda para o paciente, porque ele vem, ele faz investimento, não foi fácil para ele pagar, e então, assim, eu tento fazer uma ajuda para o paciente e evitar o máximo possível que isso chegue a alguns fins judiciais, tá? Mas sabendo que a gente sempre está muito calçado, se for também para fim judicial, eu vou com tranquilidade. Assim, falando também dessa mudança, né, sabendo agora toda a sua forma de agir, né, que você tem ali uma estrutura jurídica já bem estabelecida na sua clínica, você também tem uma forma bem humana e razoável de tentar resolver os problemas com os pacientes. Ainda assim, mesmo com toda essa estrutura legal que você fez, você tem notado um aumento da judicialização de causas por pacientes contra você, e você também deve conversar com outros colegas da região e fora da região. Tem notado que isso tem se tornado um problema maior do que anos atrás?
Rodrigo, muito, porque assim, eu não, assim, eu não sou muito referência para isso por isso, sabe? Eu tento ali ao máximo, mas a imensa maioria dos meus colegas não, sabe? Eles, não limpou, a culpa é tua, paciência, tá? E infelizmente, como teve essa explosão de clínicas, a odontologia, ela está para um caminho muito ruim nesse sentido, sabe? Então, infelizmente, a gente vê casos muito esdrúxulos, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes que vêm de outras clínicas insatisfeitos. Aí, cara, é uma coisa assim que você vê que, poxa, você sabe assim, você fala, nossa, como que o colega nosso ele fez, sabe? Ele deu alta para o paciente, né? Que realmente não é que somente o paciente que aumentou, digamos assim, teve um aumento absurdo de causas, tem, de processos, tem. Só que eu acho que é mais do que a conscientização do paciente que ele tem os seus direitos. É realmente o aumento imenso de casos muito mal conduzidos, tá? Muito mal conduzidos. E dentistas muito despreparados também nesse sentido, sabe, ele acha muitas vezes que não é porque o paciente limpou, igual aquele primeiro exemplo que eu dei lá no início, né? O dentista está mal preparado, mal orientado nisso daí. Ele acha que o paciente não limpou, então é uma causa ganha para ele, né? Pode processar que é uma causa ganha para mim, né? E não é bem assim. E aí você vai a fundo, ele não tem nenhuma documentação, ele não tem nada assinado para o paciente, ele quantos e quantos casos que o paciente não tem nem prontuário, sabe? Não tem nem prontuário, né? Então, aumentou absurdamente os casos. Para você ter ideia, né? Nesses 11 anos que eu tô de clínica, a gente tem uma parceria de quase 10. Eu tive 3 processos só. 3 de pacientes, assim. Esses 3 foram no último ano, entendeu? Então, assim, poxa, eu tive 7, 8 anos aí sem nenhum processo, né? Daí, de repente, vieram 3, né? Mas, assim, 3 que me deixam é ruim, né? É ruim, é horrível, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer de fato, mas que a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que está bem calçado. Mas é um exemplo de como aumentou, né? Como aumentou. E eu tenho vários colegas que têm o meu perfil, né, principalmente dentro da Oral Sim, que tentam resolver, tentam de todas as formas, mas que estão também enfrentando bastante judicialmente, coisas que também não tiveram até então e hoje estão tendo, né? E assim, a gente pode falar dos seus casos, né, que você teve ações judiciais contra você, mesmo fazendo tudo isso, né, toda essa resguardo, ainda assim teve ações judiciais, né, a gente já teve, né, a solução de 2, né, você ganhou as 2, ainda falta uma que está em processo, mas assim, a gente também pode dizer que você só ganhou essas 2, não pelo seu trabalho como dentista, né? Não, por você ter feito todo esse preparo, né? Exatamente. Esse foi um dos casos que eu disse agora há pouco, que a gente removia a prótese da paciente, uma semana depois, puro tártaro em cima do cicatrizador, puro tártaro. Então, assim, ela não limpava de jeito nenhum. E todas as vezes que ela vinha, a gente reorientava a maneira de higienizar, a gente higienizava junto com ela, anotadinho no prontuário, né? Isso é uma orientação de vocês. Como o prontuário, ele precisa ser uma arma nossa, né? Poxa, a gente está ali, o prontuário é uma arma nossa, né? Então, ali está tudo anotadinho, detalhadamente, né? E assinado sempre pelo paciente. Então, isso nos levou ali à vitória judicial, né? Foi demonstrado ali que a gente tentou de todas as formas, né, explicar e fazer ela entender a importância da higienização,
e que todas as vezes ela vinha sem higienização, então isso nos levou à vitória. Agora, se eu não tivesse isso ali, eu poderia ter atendido ela 1000 vezes, né? Ter explicado para ela 1000 vezes, mas se eu não tivesse documentado da maneira correta, eu teria perdido com certeza absoluta. Sim. Com certeza. E assim, seria uma vitória se fosse comprovado ali culpa concorrente, né? Meio do paciente e meio a gente, né? E que é o que grande parte aí acontece. Mas, pelo fato de estar tudo calçado, documentado, a gente ganhou 100% ali. E esse é um caso também daqueles que, como a gente falou, né? O caso não se encerra, você não sabe quando o caso realmente se encerra, né? Porque foi um daqueles que a pessoa passou 3 anos sumida, nunca mais apareceu, nunca reclamou. Exatamente. E aí apareceu numa ação judicial, né? Exatamente. Depois, então. Ou seja, ela apareceu já com os implantes praticamente perdidos, né? A gente tentou ali ao máximo fazer, fiz cirurgia, fiz ao máximo ali, mas não tinha muito mais o que a gente tentar fazer, né? Isto é, aquela questão de, eu não tenho problema nenhum jurídico, né? Uhum. Na verdade, todos os seus pacientes passados são um possível problema jurídico ainda acontecendo. Ainda, com certeza, com certeza. Então, realmente complicado, né? Hoje a gente vê que a exposição do dentista, como você mesmo disse, é muito grande, né? O dentista está muito exposto em muitas áreas, né? A jurídica é uma delas, né? Mas... É muito grande, Rodrigo, e o paciente, a gente não, sabe assim, apesar de explicar e orientar o paciente, ele vai sair daqui, os nossos dentes, é muito difícil você perder o dente, cara, é muito difícil. O nosso dente, ele é extremamente forte, né, tanto a implantação dele, quanto a estrutura dele. Se o paciente, ele perdeu os dentes, sabe, ele veio de uma cultura, isso daí não é culpa dele, sabe, é a cultura que vinha, né, de antigamente, os dentistas, os práticos, nem era dentista, né, realmente tirava dente sadio, mas assim, eu tenho isso na minha casa, cara, meu pai tem 85 anos, ele veio daquela cultura, crescido na roça e tal, e essa higienização que é hoje, não tinha, cara. Então, o paciente que ele vem disso, que ele perdeu os dentes, sabe, as chances dele perder, se não for muito bem orientado, muito bem, a gente ajudar ele a fazer essa manutenção da prótese, ele vai perder também. Então, cabe a gente a ter isso daí, a gente está muito, então, ele sai daqui mordendo torresmo, mordendo cana, ele sai, então não dá para confiar no paciente que você vai falar para ele, seu José, mas não pode comer o torresmo lá do jeito que você comia antes, ele vai comer, entendeu? Então aí ele quebra o dente, vai para uma ação judicial, e aí, né, vai ser dado ali se não tiver calçado, que, poxa, um dente ele precisa durar muito mais do que um ano que durou. Mas você vai perder, né? Você vai perder. Então, a gente é muito, muito exposto, sabe? Não, legal. Tiago, para finalizar, eu gostaria, você que é uma pessoa que a gente tem em grande monta como empreendedor da odontologia, como cirurgião dentista, o que você diria como dica para o dentista que quer começar a empreender, que quer alçar novos voos, e para aquele estudante de odontologia que quer começar a sua carreira? O que você pode dizer aí como dica principal para essas pessoas, né, para que elas tenham aí um começo mais seguro e com menos lombadas e problemas, né? Eu diria para ter ajuda, né? Para ter ajuda, sabe? Não queira abrir ali o seu consultório do nada e sem grandes experiências, sem ter vivido alguma coisa na área, sem ter conhecido profissionais que já passaram, já tomaram ação, já levaram
por pacientes, por colaboradores, né? Então, assim, você fica muito exposto, muito exposto. Não é tão simples como parece, né? Mas é possível. Procure ajuda profissional, né? Como eu procurei, por exemplo, o escritório de vocês, igual a gente falou lá atrás, mesmo sendo uma franquia, mesmo estando ali com uma boa profissionalização da empresa, tendo algumas documentações, eu percebi o quanto eu estava exposto e faltando muita coisa para a gente organizar, né? Então, procure ajuda jurídica, procure ajuda técnica e muita resiliência, né? Porque é um ambiente ali, é um mercado que está muito concorrido, sim, é um mercado que tem muita coisa errada, mas é um mercado que ainda tem muitas portas abertas e muitas oportunidades, que se você fizer uma odontologia de qualidade, né, com dedicação, né, se importando com o paciente, tem muito espaço para você no mercado, muito espaço, porque a odontologia tem muitos profissionais, mas muitos ruins profissionais também, né, muitos profissionais ruins. Mas, acima de tudo, inicie a sua vida ali empresarial muito bem calçado, principalmente nesse âmbito jurídico, que faz toda a diferença, né? A documentação, desde que o paciente pisa na clínica, ele precisa ali, vai ser preenchido uma anamnese, vai ser preenchido, hoje tem até LGPD, né? Então, ele pisou na clínica, ele vai dar as informações para você, ele precisa ter assinado ali a LGPD. Então, é um mercado ali ainda muito rico, mas muito exposto. Tiago, agradecemos muito a sua você disponibilizar esse tempo para a gente sabe o quanto que seu tempo é corrido, então para a gente é uma honra te receber aqui. Tenho certeza que você trouxe muitas informações muito importantes para os espectadores, para quem vai assistir isso. Então, agradeço muito, que nossa parceria continue por muitos e muitos anos também.